Se você começar a fazer perguntas, inteligentes para direcionar até o seu conhecimento, para direcionar o seu cliente na hora de fazer a venda, as coisas começam a acontecer. Perguntas, nós temos 2 tipos de perguntas, né, perguntas para respostas abertas e perguntas para respostas fechadas. O que é isso? Perguntas, quando você faz perguntas para obter resposta fechada, são aquelas que você só tem 2 opções de resposta, sim ou não, ou no máximo aí um talvez. Então quando você, pergunta, vamos dar um exemplo aqui: "Ah, você é casado?" Sim ou não, não tem um meio termo. "Fulano, você gosta de tal coisa? Você gosta de comer, sei lá, abacaxi?" Sim ou não, né, são perguntas para respostas fechadas. Agora, quando você começa a trabalhar com perguntas abertas, isso em vendas funciona muito bem, mas muito bem mesmo. Por quê? Quando você dá a possibilidade do cliente falar, expor um pouco mais ali do sentimento dele, da opinião dele, fica muito mais fácil você direcionar, conduzir a uma venda. Não adianta você só trabalhar, com perguntas, por exemplo, dentro do banco: "Fulano, vi aqui tem uma linha de crédito aprovada para você, vamos contratar?" Sim ou não, você não deu outra alternativa para o cliente. Então isso vai dificultar com que você seja mais efetivo em vendas. Então qual é a grande sacada disso tudo? É você ir fazendo perguntas para colher respostas abertas, e a partir dessas respostas dos seus clientes, você começa a direcionar a sua oferta. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pergunta, de como fazer uma pergunta aberta e ir conduzindo a sua venda, conduzindo a forma que você vai oferecer o produto de uma forma muito mais inteligente e que faça sentido na cabeça do seu cliente. Por que é importante você, fazer perguntas inteligentes e perguntas com respostas abertas para o seu cliente? Porque somente assim você vai conseguir extrair do seu cliente informações valiosíssimas que vai, te ajudar a hora que você for falar do produto, você fala: "Já sei aonde é que eu vou o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer que esse cliente vai fazer sentido na cabeça desse cliente". Tem uma pergunta que eu gosto muito, eu uso até hoje, né, pra fazer com os meus clientes, eu uso no meu dia a dia, mas é uma pergunta muito persuasiva. Quando você pergunta assim para alguém ou para o seu cliente: "Fulano, como você se sentiria numa determinada situação?" Quando você, faz essa pergunta, "como você se sentiria?", você começa a despertar emoções e interesse no seu cliente. Você pode direcionar o seu cliente ali naquele momento a ter mesmo, a acreditar que ele tem bons sentimentos. Lembra que eu falei que o processo decisório, né, as pessoas tomam decisões, pelo lado emocional e não pelo lado racional como imaginamos? Às vezes os bancários ficam tão apegados a ter argumentos técnicos, ter embasamento técnico. Claro, é muito importante, né? Se tratando de dinheiro, você tem que provar por A mais B para o seu cliente que aquela condição que você está oferecendo faz sentido, que aquela taxa, que aquele consórcio ou que a previdência, você começa a dar embasamento técnico para ele, fala: olha, aqui, ó, fiz a conta, isso vai ser importante para você. Mas se você aliar conhecimentos técnicos, né, embasamentos técnicos ali na hora da venda, com emoções, é a receita que você precisa para o sucesso da venda. Não só a questão técnica e não só a questão emocional, você precisa unir os dois. Mas eu posso garantir que se você trabalhar muito bem a questão emocional, a parte técnica, né, ali o entendimento do produto, vai fluir, o cliente vai confiar naquilo que você está dizendo para ele, tá? Então, quando você fala, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo de, capitalização, né? Capitalização, que é um negócio que 99% dos bancários, quando vão vender, sempre falam da sorte, né? Vamos fazer uma fezinha hoje? Ah, vamos guardar um dinheirinho?
Ah, vamos, né? O que eu quero passar aqui para vocês são conceitos novos de abordagem, para vocês não usarem sempre o mesmo argumento e também que vocês possam se desenvolver comercialmente. Eu lembro que eu usava essas perguntas persuasivas para vender capitalização. Estava lá no atendimento resolvendo um problema do cliente. Vamos imaginar que minha cliente aqui é a Cláudia. Estou com a Cláudia aqui na minha frente. E aí eu perguntava para ela, né, no meio do atendimento, Cláudia, como você se sentiria se eu dissesse para você que tem R$ 4.000 hoje na sua conta? Aí ela, poxa, tô contando um case que eu lembro que foi uma conversa real que eu tive com uma cliente e dava super certo. Aí ela olhava para mim, muito feliz, nossa, R$ 4.000 na minha conta, do nada, sim, Kelly? É, do nada. Sentiria muito feliz? Sim. Ela, mas por quê você está me perguntando isso, Kelly? Falou, não, eu tô te perguntando isso porque foi exatamente esse sentimento, né, de felicidade, de alegria, que a minha cliente teve esses dias aqui. Ela pagava eu nem era gerente da conta dela, mas por algum motivo ela contratou um título de capitalização e nem sabia que estava pagando, porque ela não tinha o hábito de conferir o extrato, e era um valor tão pequeno, que ela nem se dava conta, ela achava que era alguma tarifa, alguma coisa do banco e ela não se importava com isso. E um dia desses ela entrou aqui na agência, Kelly, eu preciso falar com você, porque eu lembro que tinha uma fila, ela, não, Kelly, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. E aí eu adiantei até o atendimento dela, e ela falou, Kelly, olha, tem R$ 4.000 aqui na minha conta, e eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que o banco transferiu errado, não tá certo isso daqui. E aí eu fui olhar, olhei, e aí ela pegou, eu falei, não, é um resgate de um título de capitalização. Ela, como assim? Aí eu expliquei para ela do que se tratava. Então, Cláudia, ela ficou tão feliz, por quê? Porque realmente é algo tão pequeno, né, uma quantia tão pequena que estava sendo descontada lá por mês na conta dela, que ela nem se deu conta. E sabe aquela história de quando você acha aquele dinheirinho guardado no bolso que você até esqueceu dele? Então, é realmente esse sentimento, Cláudia, de felicidade, de satisfação que a minha cliente teve. Eu achei legal compartilhar com você, porque eu lembrei, você me lembra até um pouco ela, assim, o jeito, por isso que eu lembrei e estou contando isso para você. Percebe o que eu fiz aqui? Eu trabalhei fiz uma pergunta aberta, eu fiz perguntas persuasivas para despertar emoções nessa minha cliente, na Cláudia. Eu fui direcionando ela, como eu fui fazendo esse direcionamento? Com o gatilho mental da história, eu contei uma história de uma cliente minha, como foi, o que aconteceu, falei mais ou menos ali no meio da história como que funciona aquele produto e pratiquei o gatilho do desapego. Não, eu só estou contando aqui para você porque eu lembrei de você, que você me parece assim fisicamente com ela, eu lembrei desse caso. Outra coisa, conexão, né? Você se conecta com a pessoa, falando de alguma característica física dela. Muita gente já faz um pouco disso, mas não sabe que são técnicas. Num diálogo de 5 minutos, você pode encaixar várias técnicas que são comprovadas cientificamente que funcionam. E depois que eu contava isso para minha cliente, para Cláudia, né, que é a minha cliente imaginária aqui, é, ela falava assim: é mesmo? Mas me conta, como é que funciona isso? É pouquinho assim por mês? Aí eu falava: então, o que acontece? Você desperta o interesse do seu cliente de uma forma diferente. Sai do tradicional, vamos fazer uma fezinha, vamos fazer né, guardar um dinheirinho. Percebe que como você pode conduzir a sua oferta de uma forma diferente para que faça sentido na cabeça do seu cliente. Para isso, você precisa o quê? Conhecer técnicas de vendas. E a partir do momento que você conhece técnicas de vendas, você mesmo elabora o seu script, né, de oferta de um jeito, de uma maneira que você se sinta confortável também, porque às vezes eu ensino algumas técnicas aqui e os bancários falam, Kelly, mas eu não vou dizer isso não, eu não vou falar isso para o meu cliente, porque eu não me sinto confortável. Mas essa daí eu achei legal, né? Essa daí eu gostei.
Então, é a identificação, você se identifica com uma técnica e começa a aplicar. Mas eu tenho relatos de bancários, alunos que já são, né, mais próximos aí, que estão sempre renovando a mentoria, eles falam assim: "Kelly, sabe aquela técnica lá que você falou para usar? Lembra que eu torci o nariz?" Falei: "Lembro, lembro". Então, eu usei uma vez, aí não deu muito certo, saiu meio torta essa a minha oferta. E aí eu tentei de novo, ficou melhorzinha. Acredita que na terceira vez, deu certo? Eu falei assim: "Tá vendo, né, tudo primeiro a gente tem que, estar abertos ao novo. Você não pode, bancário, falar: 'Não, isso daí não é meu jeito, eu sempre vendi assim e é assim que eu vendo'. Eu falo que é sorte, dá certo e tá tudo bem". Você limita o seu desenvolvimento, você limita a sua capacidade de se desenvolver de outras maneiras. E quando eu falo de perguntas persuasivas, de técnicas de vendas, não elas são encaixadas dentro de um contexto, tá, não é assim: "Ah, Kelly, dá uma dica aí para vender tal coisa". Se você não trabalhar o conceito no geral, não vai dar certo.